Olá, vamos para mais um episódio de Drive-In Talk Show. Dessa vez pretendo focar o tema do anti-estatismo presente no anarcocapitalismo, em outras formas de anarquismo, no minarquismo, em especial no libertarianismo, e também fazer um pequeno link para as posturas anticivilizacionais do primitivismo, bem como o antipatriarcalismo do feminismo. Porque o patriarcado, a civilização e o Estado são entidades claramente relacionadas. Mas vamos lá. O antiestatismo é fortemente marcado no discurso libertariano e anarcocapitalista em geral. Eu, sendo sincero, eu acho uma das coisas mais constrangedoras em termos de ingenuidade intelectual, de uma infantilidade absolutamente assombrosa. E basicamente por vários fatores. Primeiro porque o Estado é visto por esse pessoal como se fosse uma entidade intencional, como se ele tivesse uma vontade própria e um propósito próprio em si mesmo, quando no entanto o Estado nada mais é do que uma máquina administrativa impessoal, e ele em si é inerte. Ele serve ao propósito de quem o controla. Você pode até fazer a distinção entre Estado e governo. O governo controla o Estado. O governo, dependendo de qual for o seu naipe ideológico, ele pode utilizar o Estado num sentido claramente direcionado ao enriquecimento das grandes fortunas, ao liberalismo econômico, ao privilégio bancário das grandes empresas, ou ele pode fazer totalmente o contrário, virar um Estado assistencialista, um Estado que na verdade até pode ser usado contra as elites financeiras. Ou seja, não importa, ele pode ser tanto capitalista quanto anticapitalista, pode ser fascista, pode ser extremamente liberal. Não é o Estado em si que determina isso, é quem está no comando dele. Aliás, a questão toda pode ser resumida em quem controla o Estado, a quem e para quem ele serve. E curiosamente, nota-se nesse discurso, principalmente entre os libertarianos, os libertários, nada mais do que um ódio contra o Estado. É um ódio visceral. Você nota que não é uma coisa argumentativa, chega a haver frases de uma infantilidade do tipo: o problema não é a esquerda versus direita, é você contra o Estado. O problema não é as grandes fortunas, não são os bancos, o problema é o Estado. Como se o Estado não fosse controlado por alguém, por uma estrutura burocrática, partidária, política, que em última instância é controlada pelo setor financeiro. Quem é que elege? Quem é que financia a campanha desse pessoal? Curiosamente também, eles nutrem a estranhíssima ilusão, praticamente o delírio de que é possível haver uma sociedade sem Estado, e pior, que é possível haver uma economia desenvolvida, um capitalismo desenvolvido sem Estado, o tal do anarcocapitalismo. É difícil imaginar uma coisa mais nonsense. Existe um motivo histórico evidente de por que a grande economia, o capitalismo em si, só se desenvolveu no estágio tardio da história. E ele depende intrinsecamente da administração estatal, ele não pode sobreviver sem ela. Todo mundo sabe, é um senso comum histórico, inclusive, que na primeira fase do capitalismo, ele ajudou a derrubar a nobreza, exatamente se aliando ao fortalecimento do poder estatal central, do poder monárquico, sem o qual ele não poderia se desenvolver. E você tenta encontrar alguma evidência de que é possível uma economia desenvolvida, uma civilização desenvolvida sem Estado? Você não tem evidência absolutamente nenhuma. Agora, claro, talvez isso seja explicado porque, além de nutrir um ódio irracional pelo Estado, de não entender que o Estado nada mais é do que uma ferramenta, o libertário e o anarcocapitalista, ainda por cima, eles nem sabem o que é Estado. Estado é uma máquina.
Você colocar a culpa dos problemas no Estado é que nem culpar o carro pelo atropelamento. O carro é uma máquina, ele pode ser usado para transportar pessoas, para ajudar, para salvar, para cometer crime, para atropelar, para qualquer coisa. Ele em si é inerte, o Estado em si é inerte. Ele depende de ser movimentado por alguém, por uma força intencional. E essa força intencional você pode chamar de governo, mas são as pessoas que movem o Estado. O que é o Estado, afinal de contas? O que diferencia uma tribo que tem uma tribo indígena, que tem uma evidente autoridade central, um pajé, ou qualquer tipo de clã, de família, normalmente patriarcal, que tem um poder central qualquer? O que diferencia isso de um Estado mais desenvolvido? É justo dizer que na tribo Yanomami tem um Estado? Eu digo que não. Qual que é a diferença? Então, a diferença é muito simples, meu amigo. É uma estrutura chamada burocracia. Um Estado pressupõe uma estrutura burocrática. O que é uma estrutura burocrática? É simples. A partir do momento que se torna impossível que numa sociedade cada pessoa conheça todos os outros membros diretamente, surge então um sistema administrativo que precisa documentar, precisa ter referências escritas, porque não mais é suficiente a memória de cada pessoa, do chefe, do pajé, do cacique, não é mais suficiente para ele conhecer toda a amplitude daquela sociedade, conhecer cada pessoa. Você precisa de estruturas de controle, que são estruturas burocráticas, que são éditos assinados em papel. Evidentemente, isso pressupõe escrita. Se você conseguir achar alguma coisa que você possa chamar de Estado sem uma estrutura burocrática, me mostra, porque eu não vi ainda. Ainda que seja uma escrita muito rudimentar, alguma coisa talhada em pedra, alguma coisa básica, mas tem que ter uma escrita. E nesse sentido também eu digo que necessariamente é civilizacional. O que é civilização? Civilização vem do mesmo conceito de cidade. E que é uma cidade? Uma aglomeração de pessoas, uma estrutura que se chama urbana, que tem uma quantidade tal também que ultrapassa a mera capacidade de cada indivíduo conhecer todos os outros diretamente. Uma civilização, eu distingo de uma forma relativamente simples, ela se dá a partir do momento que você tem os registros escritos. É por isso que eu coloco que Estado e civilização são indissociáveis. Os primeiros estados são as cidades-estados. Pode ter um momento onde as primeiras cidades ainda estavam começando um sistema estatal, mas inevitavelmente, pouco que se desenvolveu, você passa a ter um estado numa cidade. Isso é inevitável. A estrutura burocrática, ela se torna então impessoal. Por quê? Porque ela em si não tem vontade, e qualquer pessoa que a assumir pode utilizar essa estrutura para os seus próprios objetivos. O fato que é impossível administrar uma sociedade minimamente grande e complexa sem uma estrutura burocrática, sem um Estado, não tem como. Você precisa de ter uma série de mecanismos regulatórios, invariavelmente com funcionários subordinados a uma hierarquia de comando, que permita que você consiga exercer um mapeamento, um controle informacional, uma gerência e uma autoridade sobre uma civilização. Isso é inevitável. Eu penso que, via de regra, o libertariano, eles não sabem nem isso, eles não têm uma noção clara. Confundem Estado com governo, com política, com partido político, e trazem pérolas bizarras, aí como se o Estado fosse uma entidade independente por si própria. Bom, dito isso, como é que eu conecto isso com a questão do primitivismo? Porque eu acho que tem uma coisa muito similar do primitivismo. O primitivismo é, antes de tudo, a crítica contra a civilização. Nem sempre, mas em muitos casos também um notório ódio contra a civilização. Da mesma forma que o antiestatista tem um ódio irracional ao Estado. Com a diferença que o primitivista pelo menos tem uma vantagem, né? De fato, a humanidade já viveu sem civilização. Aliás, durante a maior parte da sua existência no mundo foi pré-civilizacional.
Ao passo que, via de regra, principalmente o anarcocapitalista, o libertariano em geral, ele não está querendo simplesmente um primitivismo, ele está querendo manter uma economia desenvolvida, mas sem Estado. Isso é completamente absurdo. E ao mesmo tempo eu conecto com o feminismo, porque o feminismo é, antes de tudo, um antipatriarcalismo. E como eu insisto, o patriarcado é o divisor de águas entre o mundo primitivo e a civilização. Antes do patriarcado, você tem uma situação onde a reprodução humana é descontrolada, é desregulada. Não é questão dos homens saberem ou não que eles têm uma função reprodutiva. Isso aí muito provavelmente é conhecido desde quase sempre. Mas existe um momento onde não há uma preocupação dos homens com relação à sua descendência específica. O que vai dar origem ao patriarcado é a questão da paternidade especificada. É quando cada homem começa a se preocupar, ou cada mulher também, com quais são os descendentes de cada um em especial. E aí, a partir desse momento, quando o homem passa a trabalhar exclusivamente em função da sua descendência e das mulheres com os quais ele teve essa descendência, aí você surge sim o patriarcado. E aí você tem um salto histórico muito acelerado, porque esse tipo de estrutura social induz os homens a trabalhar muito mais, não apenas em função de si próprios ou em função de uma coletividade meio difusa, mas antes de tudo com um objetivo muito claro de acumular propriedade para seus descendentes. E é nesse sentido que vai havendo um maior desenvolvimento social, um maior desenvolvimento econômico, desenvolvimento das forças de produção, que invariavelmente vão levar à construção de cidades e vão exigir uma estrutura burocrática, uma escrita que dá origem à civilização, que dá origem ao Estado. Está tudo interligado. Não existe civilização sem patriarcado. E não existe civilização sem Estado. Isso tudo está interligado. E da mesma forma, essas três linhas ideológicas, o feminismo, primitivismo e as linhas liberais fortemente anti-estatistas, elas têm em comum esse ódio frequentemente irracional, embora nem sempre, contra uma estrutura social em especial: o Estado, a civilização, o patriarcado. Estruturas impessoais que não têm uma intenção em si própria, elas são uma espécie de mecanismo, mas que permitem um amplo desenvolvimento da humanidade. Voltando ao ponto inicial e recapitulando, o Estado é uma máquina, ele não tem vontade própria. Ele não é o culpado de nada, uma vez que ele depende de que alguém o põe em movimento, alguém o utilize para determinado fim. E os fins podem ser os mais diversos possíveis. Tanto implantar uma revolução comunista, como pretendia Marx, ou utilizar o Estado apenas como uma estrutura em defesa das classes mais favorecidas, ou um Estado fascista, ou o Estado pode ser utilizado até mesmo para se autodestruir. Isso é perfeitamente possível. Você pode utilizar a máquina estatal e, por meio de uma série de procedimentos, ir desmantelando o Estado. É claro que não vai adiantar nada, porque no momento que você conseguir efetivamente eliminar o Estado, vai surgir outro, fatalmente. Nem que seja depois de uma guerra. E não tem como ter civilização e não tem como ter uma ordem social mínima sem uma estrutura estatal, uma estrutura burocrática centralizada. Esse é o ponto. Portanto, voltando à minha preocupação inicial, que é especificamente o pessoal do anarcocapitalismo, libertarianismo, anarquismo em geral, a pessoa tem que parar de se deixar enganar por farsantes que te usam em prol de ideais que não te interessam, porque quem financia esse discurso anti-estatista é a mesma elite econômica que financia o discurso antipatriarcal. E eles têm um propósito, eles sabem o que significa, eles sabem que é impossível ter uma sociedade sem Estado, eles dependem do Estado, eles aparelham o Estado, eles controlam o Estado. Mas olha que maravilha,
o Estado leva a culpa. A ponto de ser um indivíduo achar que, olha, mas o Estado que é a terrível força que nos explora, sem se dar conta de quem é que está controlando o Estado. E que eu vou te dizer, é a elite econômica. Se eu for colocar uma divisão rígida assim entre qual é o grande divisor de interesses, quem de fato explora, quem, se for dividir em duas classes, para mim é muito simples, meu amigo. É o sistema bancário e o resto da humanidade. O nosso Brasil atualmente é um exemplo espetacular disso, porque a gente sabe muito bem que nós estamos aí numa, o pessoal chama de crise, né? Mas tem uma sutileza, porque crise não é um termo técnico. Crise é um conceito subjetivo. A gente está, tecnicamente falando, em recessão. E a gente está com uma série de problemas em vários fatores, na microempresa, na média empresa, no próprio Estado, no sistema político, todo mundo se ferrando. Mas o sistema bancário continua batendo recordes de lucros. O dinheiro está indo para algum lugar. E na verdade é sempre assim. Se você me mostrar um momento qualquer na história da humanidade onde o sistema bancário mais, não estou falando todos os bancos, mas principalmente os maiores, ficaram em dificuldades sem levar todo mundo junto, isso acontece num determinado momento, no dia seguinte é revertido. Então, se for colocar uma divisão rígida assim, quem contra quem, é o sistema bancário, financeiro, exploratório, que explora a humanidade inteira, explora inclusive as grandes empresas, até as megacorporações têm lá suas dificuldades, mas o sistema bancário maior, ele continua ileso. Ele tem o controle de tudo, principalmente o sistema bancário financeiro internacional, né? E é exatamente esse sistema, essas elites financeiras, que financiam o discurso antiestatista, para fazer com que a cabecinha ingênua do liberalzinho lá não veja quem é que ferra com a vida de todo mundo e fique pondo a culpa num diabo de uma máquina impessoal, numa máquina burocrática, como se não tivesse ninguém no comando daquela máquina. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Hoje é o dia 25 de dezembro de 2015. Esse foi mais um Driving Talk Show, né? Dessa vez sobre um assunto diferenciado. Lembrando que eu estou fazendo uma série de experiências com gravação de vídeos. Ainda estou testando, ver se isso está ficando bom mesmo. E à medida que eu achando que o resultado está satisfatório, eu vou publicando. É isso, sou Marcos Valério XR e muito obrigado pela atenção.